Olá, tudo bom? Estamos com muita alegria começando mais um Arena do Futuro. O tema de hoje, prepare aí, hein? Hoje eu vou falar sobre o batismo. O que é o batismo? Para que serve o batismo? Será que ele é importante e fundamental para a salvação ou não? Então esse é o tema de hoje, ok? Vai se preparando aí que daqui a pouquinho a gente vai começar o estudo da Palavra de Deus. Mas antes, eu preciso falar para você a respeito desse DVD abençoado, que tem sido uma maravilha na vida de tantas pessoas. Nós gravamos esse DVD A Última Esperança em 5 países. Aqui tem imagens incríveis, estudos da Bíblia maravilhosos e você pode recebê-lo gratuitamente. É só mandar o seu pedido para cá e nós enviaremos até você. E o seu pedido pode ser feito pelo telefone ou por e-mail. Eu também quero lembrá-lo que nós estamos nas redes sociais. No Facebook, é facebook.com/Arena do Futuro. Você já nos segue no Facebook? Então divulgue para os seus amigos. Ah, você ainda não segue? Então, por favor, faça isso hoje mesmo. Vai ser maravilhoso. Nós também estamos no Twitter, @Arena do Futuro. O Twitter é uma maneira em que a gente dá uma mensagem curta, mas bem objetiva, que fortalece, que enche o coração de esperança de cada um. Então, se você já nos segue no Twitter, ótimo. Se você ainda não segue, por favor, comece a seguir-nos a partir de hoje. Nós também temos um blog maravilhoso. Se você entrar no nosso blog hoje, você vai ver a diferença, como está bonito o blog. Eu quero agradecer a nossa equipe da Novo Tempo, que tem trabalhado no nosso blog. Você entra no site da Novo Tempo, que é novotempo.com/, aí você coloca a Arena do Futuro e lá estamos, ok? Outra coisa importante, eu quero informar que nós estamos também pela rádio. A Rádio Novo Tempo agora está conectado conosco já faz algum tempo e nós estamos agora falando para telespectadores da TV e para ouvintes da rádio. Um abraço para você que ouve a Rádio Novo Tempo. Deus te abençoe grandemente. Outra coisa, eu estive recentemente nos Estados Unidos. Estive em vários estados dos Estados Unidos. E por onde eu passo nos Estados Unidos, muitas pessoas assistem o nosso programa. Então um abraço para o pessoal da Califórnia, um abraço para você de Boston, um abraço para os irmãos de Nova York, um grande abraço para você de Orlando, para você de toda a região da Flórida, as igrejas onde eu passei. Um abraço para você de Washington, da Virgínia, um grande abraço para todos vocês que nos Estados Unidos acompanham o nosso programa. E também para você do Canadá, eu sei que no Canadá tem um grupo grande que nos assiste. E eu estive recentemente em Angola, um dos países da África. E em Angola todo mundo assiste o Arena. Eu preguei num estádio e reunimos 60 mil pessoas num estádio em Angola. Sabe por quê? Porque as pessoas assistem a TV Novo Tempo, especialmente o Arena. Um abraço para vocês, amigos, irmãos angolanos. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos outra vez com vocês. E agora, preparados? Ok. Nós vamos então abrir a Bíblia para falar sobre o batismo. Ok? Vamos lá. Batismo, esse é um tema interessante. Você já percebeu que poucas pessoas falam sobre o batismo? Já notou que as pessoas falam vários temas e acabam não falando tanto do batismo? Hoje eu vou falar sobre o batismo. Por quê? Para que você entenda o significado dele. A palavra batismo vem da língua grega. E da língua grega, batismo significa exatamente o seguinte: significa imergir, mergulhar, afundar. Esse é o significado da palavra batismo. Mas a cerimônia batismal, o ato batismal, o movimento de entrar na água e ser batizado e tal, a cerimônia tem 3 significados. Significa morte, sepultamento e ressurreição. Ok? Outra vez. Morte, sepultamento e ressurreição. Quando você fala em morte, sepultamento e ressurreição, você lembra de quem? Você lembra do quê? Claro, a gente lembra do sacrifício de Jesus. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Isso quer dizer que o batismo está intimamente ligado com o plano da salvação. E também significa que somente pode ser batizado quem aceita o que aconteceu na cruz, quem aceita Jesus. Você já entendeu aí? Agora eu vou entrar em alguns textos da Bíblia para explicar a você os detalhes.
Por exemplo, eu falei que batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Vou lhe mostrar isso na Bíblia. Está aqui em Romanos, capítulo 6, do versículo 3. Fala assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, viu aí? A palavra morte, na sua morte. Número 4, fomos, pois, sepultados com ele, veja, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E o verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Claríssimo, né? Batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Em outras palavras, a pessoa tem que morrer para o pecado, sepultar toda a velha vida de pecados e sair das águas ressuscitando para uma nova vida em Jesus Cristo. Esse é o significado da cerimônia, do ato batismal. Agora uma pergunta-chave. Será que o batismo é fundamental para a salvação? Ou será que não? A resposta é muito clara. O batismo, sim, é fundamental para a salvação. Eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Vamos ver Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ouviu isso? Veja, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é que eu estou fazendo aqui? Pregando o evangelho. O que é que estamos fazendo aqui? Ensinando a Bíblia. Então, esse é o ide de Jesus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aí Jesus fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Ora, se Jesus falou quem crer e for batizado será salvo, é porque o batismo está intimamente ligado com a salvação. Por isso que ele fala, quem crer e for batizado será salvo. Agora, nesse ponto, eu já queria desmistificar ou até mesmo tirar a dúvida de centenas e milhares de pessoas. Por quê? Porque o texto fala assim, quem crer e for batizado. Então a pergunta é, será que o batismo de bebezinho recém-nascido está correto? Será que uma criança recém-nascida pode ser batizada e tem o apoio bíblico, o apoio de Deus para um batismo de uma criança recém-nascida? Antes de continuar, eu quero dizer que eu fui batizado quando eu era uma criança. E acho que você também, ou a maioria dos brasileiros também. A pergunta então é, será que batizar um bebezinho recém-nascido é correto? Será que de acordo com a Bíblia isso está certo ou não? Quem foi batizado quando era criança precisa batizar agora depois de adulto ou não precisa? É o que eu vou lhe mostrar agora na Bíblia Sagrada. Prepare-se, respira fundo, com a Bíblia na mão eu vou lhe mostrar na Palavra de Deus. Bem, o texto que estamos aqui em pauta é o de Marcos 16, versos 15 e 16, que diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu pergunto a você, dá para pregar o evangelho a um bebezinho recém-nascido? Você consegue pregar o evangelho para uma criança? Bom, você pode até pregar, mas eu pergunto, será que ela entende? O verso 16 fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Como é que uma criança que não sabe nem falar, que não tem noção da vida, como é que ela vai crer naquilo que alguém poderia ensinar? Então esse verso já nos ajuda a entender que o batismo deve ser feito para pessoas que têm entendimento do que é certo e do que é errado. E uma criança recém-nascida não tem essa noção, ela não tem noção de nada, ela depende totalmente do pai e da mãe, ou dos seus responsáveis. Então nesse caso, o verso bíblico já nos ajuda a entender que uma criança recém-nascida não tem condições de ser batizadas, biblicamente falando. Claro, quem quiser batizar, que batize, mas se quiser seguir o que está na Bíblia, então aí sim, a Bíblia não apoia. Outra explicação, se a palavra batismo, que vem da língua grega, significa mergulhar, afundar, imergir,
Então, o batismo de uma criança não entra nesse contexto. Por quê? Porque o batismo de uma criança é feito por aspersão, ou seja, um pouquinho de água na cabeça da criança. Ou, como tem outras igrejas, que batizam pessoas adultas por aspersão. Então, o batismo por aspersão não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é o batismo, que significa já imersão, imergir, mergulhar, afundar. Porque o batismo é um símbolo da morte para o pecado, do sepultamento dos pecados e da ressurreição para uma nova vida. Agora imagina, você já viu o sepultamento onde se coloca um pouquinho só de terra na cabeça do defunto e deixa ele lá ao ar livre e vai embora? Não. Então batismo é o sepultamento. Então nós não podemos colocar só um pouquinho de água na cabeça da criança ou do adulto. O certo é mergulhar o corpo da pessoa todo debaixo da água. E quando você coloca o corpo da pessoa todo embaixo da água, aí sim é um sepultamento. Entendeu? Por isso que o texto bíblico diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas para ser batizado tem que crer, e para crer tem que ter entendimento. Então não pode ser um bebezinho recém-nascido. A pessoa tem que ser instruída, tem que ser ensinada, tem que ser evangelizada, para que finalmente ela mesma tome a sua decisão e finalmente ela seja batizada. Estamos de acordo? De acordo com a Bíblia, de acordo com a coerência, de acordo, claro, com a palavra de Deus. Agora que isso está claro para você, tem uma outra explicação que eu quero adicionar para fortalecer essa ideia. Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, certo? Certo. Ele foi batizado quando era uma criança? Sim ou não? O que você me diz? Você já sabe a resposta. É não. Jesus, quando era uma criança, ele foi levado ao templo e lá ele foi apresentado, dedicado a Deus. Somente depois que ele cresceu, que ele mesmo foi ao Rio Jordão e pediu a João Batista que o batizara. E João Batista o batizou, por imersão, é claro. Então veja, o que nós fazemos na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Nós pegamos a criança recém-nascida, levamos no culto e fazemos uma cerimônia onde a criança é apresentada a Deus e diante da igreja. Então isso é o que a Bíblia ensina e é assim que a gente faz. Quando essa criança cresce e ela tem já uma idade onde ela pode saber o que é certo e o que é errado, ela é evangelizada e depois, por decisão dela mesma, ela será batizada por imersão, como Jesus foi batizado. Eu acho que as coisas estão ficando claras para você. Agora veja um outro aspecto interessante. A Bíblia, quando diz que o batismo está totalmente relacionado à salvação, nos traz uma responsabilidade. Porque o texto diz: quem crer e for batizado será salvo. Então a responsabilidade nossa é ensinar a Bíblia. O problema, em alguns lugares, é outro. Não é o batismo de criança, nem a aspersão. O problema, em outros lugares, é que as pessoas são batizadas por imersão, só que elas não são instruídas, elas não são evangelizadas. E aí você tem um outro problema, no outro extremo. Um dos problemas é batizar uma criança que não pode ser evangelizada. Outro problema é batizar por aspersão. Esse é um outro problema. Mas tem um outro problema que é batizar por imersão sem sequer ensinar as verdades para as pessoas. E esse é um outro problema que acontece muito no meio evangélico. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que só levantar a mão, ir lá e ser batizada é o suficiente. Você sabe que não é e eu sei que não é. O certo é o que Jesus falou: ide e ensinai, pregai o evangelho. Por que uma pessoa tem que ser ensinada antes de ser batizada? Eu explico por quê. Porque se a pessoa não for ensinada, ela não saberá distinguir o certo do errado. E se ela não sabe distinguir o certo do errado, ela não pode se arrepender do pecado e, consequentemente, não pode sepultar os pecados no batismo. Por exemplo, o batismo significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida. Agora, tem gente que é batizada em várias igrejas evangélicas, batizadas por imersão, da maneira certa, na forma certa, só que tal pessoa nunca morreu para o pecado,
Sabe por que que nunca morreu para o pecado? Porque a igreja onde ela foi batizada não lhe ensinou a Bíblia antes do batismo. E ela não sabe que pecado é a transgressão da lei. Como diz aqui em 1 João 3, verso 4. Olha só, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A lei, os 10 mandamentos, está dizendo que pecado é a transgressão dos 10 mandamentos. Então, se uma pessoa é batizada num movimento religioso, onde esse movimento religioso diz que a lei de Deus foi abolida, que não precisa mais obedecer os 10 mandamentos, e essa pessoa é batizada, mesmo que por imersão, ela não morreu para o pecado. E se ela não morreu para o pecado, ela não pode sepultar. Como é que você vai sepultar alguém que não morreu? Se você sepultar alguém que não morreu, você mata a pessoa. Entendeu? Então, o batismo é um sepultamento. Mas para você sepultar alguém no batismo, ela tem que antes ter morrido para o pecado. E para morrer para o pecado, ela tem que saber o que é pecado. E de acordo com a Bíblia, pecado é transgressão da lei. Só que o que acontece hoje é que muitos movimentos religiosos afirmam que a lei de Deus foi abolida e não precisa mais ser observada. Então estão batizando pessoas que nem sequer conhecem os 10 mandamentos. E obviamente não obedecem, não porque são pessoas más, porque elas não têm o conhecimento, porque elas não foram devidamente ensinadas e orientadas. Por isso a Bíblia, ela nos ensina da seguinte maneira: ide e ensinai, ide e pregai o Evangelho. Aí depois que você pregar o Evangelho, se a pessoa crer e for batizada, ok, ela será salva. Agora, o que não pode é sair por aí batizando pessoas sem nenhuma instrução, sem ter entendimento do que é certo e do que é errado, ok? E eu sei que tem gente me assistindo agora, gente sincera, gente muito boa, que já passaram pelo batismo, só que essas pessoas não receberam as devidas instruções e muitas vezes foram batizadas em igrejas que são contra os 10 mandamentos. Então deixa eu te dizer, se você foi batizado numa igreja que é contra os 10 mandamentos, que não aceita a lei de Deus, eu quero ser bem sincero com você e te dizer, você não foi batizado. Ah, pastor, mas eu fui sincero. Eu concordo com você e respeitamos a sua sinceridade, mas sabe, você foi sincero dentro do nível de conhecimento que você tinha. Você não tinha o conhecimento daquilo que a Bíblia chama de verdade. Então, agora, quando você passa a conhecer a verdade, aí sim você estará devidamente preparado para ser batizado. Eu vou lhe mostrar uma história semelhante a essa, que está aqui no livro de Atos. Está no livro de Atos. Vamos fazer o seguinte, não vou mostrar não. Eu vou fazer o intervalo e depois do intervalo eu vou lhe mostrar Atos. Atos 19. Para que você entenda o que eu estou dizendo a você. Mas antes de ir para o intervalo, só mais uma palavrinha. Você percebeu como a questão do batismo é uma questão séria? Você percebeu como isso é realmente importante para você? Por isso que nós dedicamos um programa inteiro para falar do batismo. E esse tema é para mexer com você mesmo, é para você se sentir incomodado, é para você ser tocado pela palavra de Deus. E é para que você tome uma decisão hoje e comece então a pensar seriamente em ser batizado. Entendeu? Não tenha medo de batismo, não tenha medo da água. Não tenha medo de tomar uma decisão. Não siga homens, não siga pessoas, siga Jesus, siga a Bíblia, siga os passos de Jesus. Se você fizer isso, você será a pessoa mais feliz do mundo. Se você seguir a palavra de Deus e não o ser humano. Entendeu? Então, como nós combinamos, eu vou fazer uma pausa agora, um intervalo, e logo depois eu vou voltar e vamos voltar já citando Atos 19. Atos capítulo 19. E eu vou te mostrar um negócio impressionante. Impressionante. Então, se eu fosse você, eu pegaria agora mesmo o celular ou o seu computador e mandaria uma mensagem para alguém, enviaria um Twitter, eu iria twittar agora. Atenção, pessoal, prepara aí que vai o segundo bloco do Arena, Atos 19. Vamos ler aí. Vamos fazer um movimento no Brasil inteiro sobre esse assunto, para que mais pessoas sejam batizadas e sejam salvas. Olá, já estamos de volta com a Arena do Futuro.
Você assistiu o primeiro bloco, agora vamos para o segundo. E o tema de hoje tá pegando fogo, hein? Aqui na arena, aqui a coisa tá quente. E quente por quê? Porque é delicioso estudar a Bíblia. Porque é a coisa mais maravilhosa do mundo, dedicar um tempo para estudar a Bíblia e conhecer a vontade de Deus. Continuando o tema, para você que está ouvindo pela rádio, para você que está assistindo em casa, presta bem atenção. Eu prometi no bloco anterior que nós iríamos ler Atos 19, lembra? Por quê? Para lhe mostrar, vou lhe mostrar um caso, uma história de algumas pessoas que haviam sido batizadas e foram rebatizadas. Você não sabia que tinha isso na Bíblia, né? Pois eu vou lhe mostrar. E vou lhe mostrar por que elas foram rebatizadas. Onde é que estava o ponto aí? Então vamos lá, Atos 19, de 1 a 5. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, presta atenção na história, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Você não achou interessante essa história? Bom, diz a Bíblia que um grupo de pessoas foram interrogadas. Diz a Bíblia claramente que Paulo perguntou, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Eles falaram assim: não, esse tema do Espírito Santo a gente não conhece. Aí Paulo perguntou assim: mas vocês foram batizados como? Ah, não, nós fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo diz assim: mas peraí, então vocês precisam entender isso aqui e precisam ser agora batizados outra vez. Então veja, o seu problema talvez não seja a doutrina do Espírito Santo. Talvez o seu problema seja a doutrina do sábado. Talvez o seu problema não seja a doutrina do Espírito Santo, talvez seja dos 10 mandamentos. Talvez quando você foi batizado ou batizada, você não conhecia a verdade sobre os 10 mandamentos. Como essas pessoas aqui, quando foram batizadas, não conheciam sobre o Espírito Santo. E Paulo os batizou outra vez. Então, se você foi batizado sem conhecer a verdade completa, e se você não obedecia os mandamentos de Deus, porque você não conhecia, porque você não sabia as verdades completas sobre esse assunto, e você foi batizado em qualquer outro movimento, então agora você precisa nascer de novo. É isso que esse capítulo está nos ensinando. Tudo bem? Ok, espero que você tenha entendido e espero que você ainda hoje faça contato conosco dizendo da sua decisão de nascer de novo. Amém? Agora, eu quero lhe mostrar o seguinte. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e disse: quem crer e for batizado será salvo, Jesus não apenas nos chama para o batismo, Jesus não apenas nos convida ao batismo, como Ele mesmo deu o exemplo. O próprio Jesus foi batizado. Você sabe disso, né? Eu vou lhe mostrar aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versos de 13 a 17. Eu não vou ler todo o texto, é uma leitura relativamente longa, embora não temos nenhum problema em ler os textos. Mas a Bíblia diz, em Mateus 3, de 13 a 17, que Jesus se dirigiu a Galileia, no Rio Jordão, onde João estava batizando. Aí Jesus chegou e falou assim: João, eu quero ser batizado. E João Batista disse assim: mas Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Aí Jesus falou assim: ok, João, não se preocupe, temos que cumprir a Escritura, a justiça. Aí João Batista concordou em batizar Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, diz que ele entrou no rio. Ora, o fato dele ter entrado no rio significa que o batismo foi por imersão. Porque se fosse por aspersão,
não haveria necessidade dele entrar no rio. Concorda comigo? Veja o texto é bem claro, fala assim, ó, Mateus 3, versículo 15, fala assim: mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Olha o 16, batizado Jesus, saiu logo da água. Claro, se Jesus saiu da água, é óbvio que ele entrou, tá certo? É óbvio que ele entrou. E isso prova que Jesus foi batizado por imersão e não por aspersão, dando-nos claramente o exemplo. Aí a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, aconteceram 3 coisas incríveis, 3 coisas maravilhosas. A primeira, diz a Bíblia que os céus se abriram. Segunda, diz que o Espírito Santo desceu sobre ele. E terceira, diz que ouviu-se uma voz nos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Não é espetacular isso? Ok, agora quando Jesus passa pelo batismo, Jesus nos dá o exemplo. Se Jesus, que era perfeito, que nunca pecou, foi batizado, quanto mais você e eu, não é mesmo? Quanto mais a gente. Nós também precisamos, e muito mais, de ser batizado. Porque Jesus nos deu o exemplo. E se Ele é o meu exemplo, se Ele é o seu exemplo, nós também devemos ser batizados. Por isso que um dia eu decidi ser batizado como Ele foi batizado. Embora eu já tivesse sido batizado quando era uma criança. Entendeu? Mas eu entendi que o batismo de criança não é o batismo bíblico. Por isso eu pedi para ser batizado como Jesus foi batizado. E você? Não concorda comigo que também precisa ser batizado como Jesus foi batizado? Porque Jesus é o nosso exemplo. E se Ele é o nosso exemplo, quando você for batizado do jeito que Ele foi batizado, as 3 coisas que aconteceram no batismo dele irão acontecer no seu também. Quando você entrar no batistério, quando você entrar nas águas para ser batizado, os céus irão se abrir para você. Sabe o que significa isso? Significa que você vai ter acesso direto ao Pai. Você vai em nome de Jesus, você não precisa de mais nada. Em nome de Jesus você vai direto ao Pai. Os céus estarão abertos para você. Você vai receber dos céus, de Deus, bênçãos sem medidas. Número 2, o Espírito Santo vai descer sobre você quando você for batizado como Jesus. Amém? Você recebe o Espírito Santo na hora do batismo. Isso é uma garantia bíblica. E terceiro, quando você for batizado, uma voz do céu vai dizer o seguinte: esse é meu filho amado, essa é minha filha querida, em quem eu tenho prazer. Isso vai acontecer no dia do seu batismo, assim como aconteceu no batismo de Jesus. Não é maravilhoso isso? Não é delicioso saber disso? Pois é, está escrito isso em Mateus 3, de 13 a 17. Jesus é o seu exemplo e é o meu também. Então, por favor, tome uma decisão hoje de ser batizado como Jesus foi batizado. E comece hoje mesmo uma vida nova. Você vai ver a diferença. Você vai ver e vai sentir na sua própria vida as bênçãos de Deus a partir do momento que você for batizado. E tem um detalhe muito importante nessa sequência de raciocínio. O detalhe é o seguinte: é que quando você vai para o batismo, você vai levando todo o seu passado, toda a sua carga de pecados, tudo que você fez desde que você nasceu, todos os seus pecados você agora leva para as águas do batismo. E quando o pastor levantar a mão no alto da sua cabeça e falar assim: eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, para o perdão dos seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E ele colocar o seu corpo todo dentro da água, e depois ele tirar você da água, esse momento você estará sepultando todos os pecados passados. Todos os pecados passados serão sepultados ali e perdoados por Jesus. Então, quando o pastor levanta você da água, você estará ressuscitando para uma nova vida com Cristo Jesus. Uau! Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Você viu como o batismo é maravilhoso? E é fundamental para a salvação, e é maravilhoso, porque você vai com toda a carga de pecado
e volta sem nenhum pecado. Entendeu o que eu te falei? Sem nenhum pecado. Deus pega toda a sua velha vida, como se fosse uma folha de papel, com todos os pecados marcados e manchados ali. Jesus pega aquele seu passado como se fosse uma folha de papel, ele amassa aquilo ali e ele joga nas profundezas do mar. E ali, naquele momento, você nasce outra vez. Você está nascendo de novo. E Deus vai te dar uma folha em branco, uma ficha limpa, uma folha totalmente em branco, sem nada escrito, para você começar uma nova vida, para você escrever uma nova história, para você começar tudo de novo. Você não se emociona com isso? Você não se alegra com isso? Porque isso que eu estou falando, baseado na Bíblia, é a coisa mais incrível que existe. Por isso, existe uma luta entre o bem e o mal quando se fala em batismo. Você sabia disso? Enquanto eu estou falando aqui, tem uma luta no mundo espiritual, porque Satanás não quer que você seja batizado. O inimigo de Deus, ele não quer que você tome uma decisão e seja batizado. Por isso que muitas pessoas vivem uma crise, um conflito, quando a gente toca nesse assunto. Mas não se preocupe, Deus está com você, Jesus está intercedendo por você e o Espírito Santo está do seu lado. E Deus vai te abençoar. O que você precisa fazer é tomar uma decisão, é ter coragem de tomar uma decisão, é ter essa firmeza de tomar essa decisão. Isso depende só de você. Se você decidir, esteja tranquilo, que Deus vai conduzir sua vida, vai conduzir os seus passos e você será a pessoa mais feliz do mundo. Que Deus seja louvado por isso. Agora, tem um outro aspecto, esse assunto vai longe, eu quero lhe mostrar um outro aspecto sobre o batismo. O outro aspecto é o seguinte, tem pessoas que falam assim, pastor, mas batismo não é só para gente que fez muita coisa errada? Eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu sou uma boa pessoa, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca joguei jogos de azar, quer dizer, eu sou um bom pai de família, uma boa mãe de família, eu sou uma pessoa de bons princípios, eu preciso também ser batizado? Algumas pessoas perguntam isso. Eu vou lhe responder essa pergunta com base numa história que está na Bíblia. E essa história é simplesmente espetacular. A história está em João capítulo 3. Você deve conhecer essa história. É a história de Nicodemos. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ser um dos principais dos judeus significa ser um líder. E eu estou falando dos judeus. Então ele era um líder religioso. Era uma pessoa que não tinha vícios, era uma pessoa que não era infiel à sua família, era um homem de princípios, de caráter, de bons princípios. E esse homem era rico. Ele procurou Jesus à noite, porque ele tinha talvez seus motivos de preconceitos, de vergonha, por ser ele um homem da alta sociedade e influente entre os judeus, procurar Jesus, que era um homem simples, um homem do povo. Então ele foi à noite falar com Jesus. Mesmo assim, Jesus o recebeu com muito carinho, de braços abertos e tudo. E naquela conversa noturna entre Jesus e Nicodemos, Jesus foi categórico, explícito, direto ao falar com ele. Olha só o que Jesus disse. João 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essas palavras foram ditas por Jesus a Nicodemos. Jesus foi claro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ok? Aí Nicodemos, no versículo 4, ele questiona. Ele fala assim, mas Senhor, como que um homem, sendo velho como eu, vai nascer outra vez? Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Aí Jesus responde mais incisivamente no verso 5. Olha a resposta de Cristo. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que no verso 5 Jesus é mais claro. Ele fala assim, ok, Nicodemos, você não entendeu, né? Eu vou explicar de novo. Quem não nascer da água, aí ele fala do batismo, e do Espírito, ele está falando da conversão.
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus, no verso 3, ele fala assim, quem não nascer de novo não pode ver. Agora ele fala assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Nicodemos entendeu o recado. Agora, isso passou, foi no passado. O que importa é hoje. O que importa é agora. É com você que eu estou falando. Com você, irmã, com você, irmão, com você, meu amigo, com você que ligou a televisão agora, com você que está ouvindo o rádio agora. Jesus manda te falar, baseado nesse texto, essas palavras são de Jesus, e ele me pede que eu fale isso para você. Ele manda te falar que você precisa nascer de novo da água e do Espírito, para que você entre no reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Sim ou não? Claro que sim. Então você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Agora vem cá, você tem medo de tomar essa decisão? Você tem medo do seu pastor, medo do seu sacerdote, medo da sua família, medo da mulher, medo do marido, medo de alguém? O que é que te prende? O que é que te impede de dar esse passo? Eu lhe respondo, nada te impede. Só depende de você. Se você tomar essa decisão, Deus vai segurar na sua mão, Deus vai dirigir os seus passos, você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa e você vai receber a bênção do novo nascimento. Esse é um assunto fascinante, não é? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo e logo depois do intervalo eu volto para o terceiro bloco, onde nós vamos terminar esse estudo de uma maneira bem interessante e surpreendente. Prepare-se para isso, pega o seu telefone, chama alguém, manda uma mensagem para uma pessoa, convida os seus amigos, chama lá rapidinho, para que mais pessoas tomem essa decisão. Um abraço e até já. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e hoje eu quero dizer para você nesse terceiro bloco, mais uma vez, a importância de receber esse DVD aqui, A Última Esperança, que nós gravamos em 5 países e tem uma mensagem linda de Deus para você, para fortalecer a sua fé e fortalecer também a sua esperança. Ok, agora vamos terminar o estudo sobre o batismo, analisando os últimos detalhes que com certeza são importantíssimos para todos nós, não é mesmo? Você já viu que o batismo é algo sério e que é fundamental para a salvação. Agora, existem alguns casos em que as pessoas não têm tempo hábil para serem batizadas. Então, existem alguns casos especiais em que algumas pessoas serão salvas sem nunca terem sido batizadas. Um exemplo, aquele ladrão na cruz, aquele que se arrependeu e aceitou Jesus de última hora, lembra? Ok, ele estava pendurado na cruz, não teve tempo de sair dali, não teve tempo de passar pelo batismo lá como os demais passavam, e ele aceitou Jesus e Jesus lhe garantiu a salvação. Outros casos similares a este, são os casos daquelas pessoas que aceitam Jesus, aceitam a verdade, estão dispostos a andar com Jesus, mas infelizmente estão no hospital, estão numa UTI, estão em momentos difíceis e vêm a óbito, vêm a falecer. Tais casos são considerados como casos especiais. E essas pessoas serão salvas porque aceitaram Jesus. Se elas tivessem saído do hospital e tivessem tido mais tempo, provavelmente, com certeza, essas pessoas seriam batizadas e seriam seguidoras de Jesus. Então existem esses casos especiais. Mas esta não é a regra. A regra bíblica é ir ensinar e a pessoa que crê deve ser batizada para que ela possa ser salva. Esse é o princípio bíblico, é o que Deus nos ensina. Agora tem um outro detalhe que envolve pessoas que estiveram na igreja, batizaram da maneira certa, no caminho certo, da maneira correta e simplesmente abandonaram a fé e agora, depois de muitos anos, elas retornam. O que é que tem que ser feito nesse caso? Bem, existem em nossa igreja mesmo vários casos assim, em que pessoas entram, aceitam, são instruídas, são devidamente preparadas, são batizadas e depois elas acabam se afastando e ficam 1, 2, 5, 10, 20 ou mais ou menos anos afastados da igreja e da vida cristã. Aí um belo dia,
pelo toque do Espírito Santo, porque alguém visitou, essa pessoa se arrepende e volta. Quando essa pessoa volta, ela precisa nascer de novo. Eu explico. A Bíblia tem algumas citações, eu vou mencionar uma apenas, em que a Bíblia diz assim que o segundo estado é pior do que o primeiro. Ou seja, quando uma pessoa abandona a sua fé, abandona os princípios da Bíblia, é como se ela estivesse praticando, entre aspas eu vou colocar, é como se fosse um divórcio. Deu para você entender? Um divórcio. Você sabe que quando uma pessoa é casada e o seu cônjuge a trai, quando tem uma traição, a pessoa que foi traída, a vítima nesse caso, essa pessoa biblicamente pode contrair um novo relacionamento, um novo casamento. Só que essa pessoa que foi traída e agora ela se separou daquela lá, fez o divórcio direitinho, ela está livre para casar outra vez com outra pessoa. Mas não seria um recasamento, seria um casamento, porque o divórcio anulou o primeiro casamento. Quando uma pessoa vem para Jesus no caminho certo, batiza direitinho, aí um dia essa pessoa simplesmente entra num processo de apostasia e abandona os princípios da Bíblia e vai para o mundão de pecados. Essa pessoa é como se ela estivesse anulando aquilo que ela havia feito. É como, entre aspas, um divórcio. Então essa pessoa que abandonou os princípios da Bíblia, se um dia ela se arrepender, se um dia ela se converter outra vez e ela voltar, essa pessoa precisa nascer de novo. Ela passa pelas águas outra vez e é batizada outra vez. E isso não é errado, isso tem o apoio da palavra de Deus. Ok? Estou falando isso também para ajudar, porque eu sei que tem muita gente me assistindo agora ou escutando pela rádio que estão exatamente passando por esta situação, por esta experiência. Uma vez que esse assunto está claro para você, Deus faz agora um chamado para você. Um chamado muito claro, direto ao seu coração. Porque aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, e no versículo 16, aconteceu algo impressionante. Você sabe que Paulo, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele era uma pessoa sincera também, obviamente, mas ele não conhecia a verdade por completo. Então, Paulo, ele era um perseguidor do cristianismo. Ele era um ferrenho perseguidor dos cristãos. Até que um dia ele se converteu. Você lembra, está em Atos 9, a história da conversão dele. Quando ele se converteu, ele ficou cego durante um tempo. E Deus mandou um missionário lá, um evangelista lá, e esse evangelista orou com ele, o ajudou e o batizou. Mas veja o texto que eu quero ler para você. Atos 22, verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Esse texto foi usado no momento do apelo para Paulo. Quando Ananias fez o apelo para Paulo. E diz assim, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Pois é, esse verso é um apelo para você, é um chamado para você. Deus está dizendo assim, por que te demoras? E agora que você conhece o certo, por que te demoras? Levanta-te, levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome de Deus. Entende? Então hoje Deus está chamando você. Ele está falando assim, por que te demoras? Por que você ainda não decidiu? Aí ele chama, decida, levanta-te. Esse levanta-te significa decida, significa aceite, significa tome uma decisão. Diz aqui, levanta-te, recebe o batismo. Sim, meu amigo, nós queremos batizar você. Nós vamos batizar você. Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir um amém? Claro, você precisa ser batizado e nós podemos batizar você sem nenhum problema. É só você aceitar. E Deus, Ele está chamando você não apenas para ser batizado. Ele quer que você seja um discípulo, uma discípula, uma pessoa que siga a Jesus de verdade. E nesse processo do discipulado está o batismo. Então você precisa ser batizado.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu viajo pelo Brasil inteiro, trabalho na América do Sul. Eu trabalho em 8 países da América do Sul. E por onde eu passo, eu vou batizando as pessoas. E tem sido algo extraordinário. E o mais extraordinário é quando a pessoa entra em contato conosco e fala assim: pastor, assistindo o Arena, eu decidi ser batizado. E muitas vezes eu mesmo batizo essas pessoas. Outras vezes, meus colegas pastores batizam. Então, deixa eu te falar. Quando terminar esse programa, você levanta, procura a igreja adventista mais perto da sua casa, fala da sua decisão, entendeu? Procura o pastor da igreja é amigo meu, vai lá, fala com ele. Fala assim: pastor, o pastor Luiz Gonçalves me mandou aqui, me convidou para vir aqui. E eu vim aqui porque eu quero ser batizado. Então o pastor vai te orientar, vai te preparar devidamente, vai te dar as instruções corretas, como a Bíblia ensina, e quando você estiver pronto, ele vai batizar você. Entendeu? Então essa tem que ser a sua decisão hoje, de procurar a igreja e para ser batizado. E um detalhe importante: quando você toma essa decisão, você está rompendo as correntes, você está quebrando as algemas, porque essa decisão é a mais importante da sua vida. Entendeu? A mais importante da sua vida. Deus está fazendo hoje um convite para você. Eu me lembro exatamente como foi a minha decisão e como foi o meu batismo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso para você. Mas antes de falar sobre o meu batismo a você, eu quero te mostrar mais um texto da Bíblia. Mais uma passagem que ajuda a confirmar esta postura, essa decisão. O que eu vou mostrar agora está no livro de Gálatas. O livro de Gálatas é um livro muito interessante. E esse texto de Gálatas, ele menciona a importância da pessoa ser batizada, a importância da pessoa nascer de novo. Gálatas 3, verso 27. Olha só. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Você viu que interessante? A pessoa é revestida de Cristo. Por isso, essa pessoa é chamada de cristã. Porque agora ela tem Cristo no coração. Tem Cristo na vida. Alguém pode perguntar: peraí, pastor, quer dizer que se eu for batizado, então eu nunca mais vou pecar? Não, não, não. Você vai batizar e você vai continuar sendo pecador. E vai ser tentado. Ser tentado depois do batismo? Com certeza vai. Mas tem uma coisa, você vai ter o nome no livro da vida. Quando você for batizado, você vai ter o nome no livro da vida. Você vai ter Deus o tempo todo com você. Você vai ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Você vai ter a bênção de Deus. E sabe o que isso significa? Significa que você não estará mais sozinho, não estará mais sozinha. Deus estará com você 24 horas por dia, todos os dias. Amém? Amém. Você não acha que esse é um assunto para a gente sentar e bater aquele papo? Você não acha que esse é um tema para a gente sentar e conversar, assim, em família, entre amigos? Vamos sentar. Eu vou aqui para o meu sofá. Você talvez já esteja aí no seu sofá ou na sua cadeira e nós precisamos, então, conversar um pouco mais sobre esse assunto. Você mora onde, hein? Você está me assistindo em que cidade? Em que lugar? Você já conhece a Igreja Adventista? Estou falando para você, meu amigo. Estou falando para você, minha amiga. Já conhece? Já foi alguma vez? Ah, muito bem, parabéns. Você não foi ainda, né? Então, agora é momento de você fazer planos para ir. Eu estou falando para você que está me assistindo em um hotel. Você que está aí na cama desse hotel, meio deitado, assistindo esse programa, com o computador no colo ou mesmo na televisão. Deus tem tocado o seu coração, não tem? Quantas vezes Deus tem falado a você? E até agora você não decidiu, pois hoje é o dia da sua decisão. Hoje, entendeu? É o dia da sua decisão. Eu estou dizendo a você que hoje é o dia da sua decisão. Quando terminar esse programa, eu vou orar por você. E hoje você vai tomar a mais importante decisão da vida. Estou falando para você, minha irmã, você que está aí em sua casa, sozinha, né? Todo mundo viajou, não viajou? Você ficou sozinha, não ficou?
mas você não está sozinha. Nós estamos juntos com você. E mais do que nós, Deus está com você. Só que hoje, sabe por que você ficou aí sozinha em casa? Porque Deus queria falar com você. Sabe por que você está aí agora, sozinho? Porque Deus queria falar com você. E Ele está falando com você. Não sou eu Deus, mas eu tenho aqui a palavra de Deus. E Deus está falando com você. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje ninguém te segura. Hoje ninguém vai te impedir. Hoje você vai se levantar no nome do Senhor e você vai ser batizada. Você vai ser batizado. Essa é a sua decisão. Concorda comigo? Se você concorda comigo, levanta a mão. Se você quer ser batizado ou batizada, levante a sua mão aí onde você está. Vamos, levanta a mão. Não vai levantar a mão, não? Vamos, levanta a mão. Tá, às vezes nessa hora, parece que tem um peso aqui, né? Parece que a pessoa diz assim, a mente diz assim, eu quero. Mas parece que tem uma força que te segura, não é verdade? Ó, essa força que talvez esteja segurando você, ela já não tem mais poder sobre você. Porque Deus está chamando você. Amém? Então vai, levanta essa mão aí. Vamos, levanta a mão, em nome de Jesus. Ao levantar a mão, você está dizendo assim, pastor, eu quero ser batizado. Pastor, eu vou ser batizado. Vamos, levanta essa sua mão. Eu estou esperando. Alguns já levantaram, outros ainda não. Eu sei que tem um homem aí que é meio durão, né? Meio durão. Meu amigo, chega, né? Vai, levanta essa mão aí. Faz o seguinte, você está ao lado dele, não está ao lado? Pega na mão dele e levanta assim para mim, vai. Pega na mão dele e levanta. Isso, vai. Levanta a mão dele. E nós vamos orar por essa pessoa. E essa pessoa vai ser abençoada. E a partir de hoje, você vai ser uma nova criatura. Tenho certeza absoluta que nós vamos receber aqui na Novo Tempo o seu e-mail, a sua mensagem dizendo assim, pastor, eu tomei a decisão no programa do Arena que falou sobre o batismo. Porque Deus é maravilhoso ao falar, ao tocar, ao trabalhar em nosso coração. O que você acha? Tá bom assim? Ainda não, né? Quer mais um tempinho? Ok. Nós vamos dar mais alguns segundos para mais alguém tomar a decisão. Porque Deus está chamando juvenis, jovens, adultos, pessoas de mais idade. Deus está chamando você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, você que não tem nenhuma igreja. Deus está chamando você. E esse chamado é para você ser batizado, ok? Vai lá na internet, encontreumaigreja.com. Vai lá na internet. Nós vamos colocar esse site aqui. encontreumaigreja.com.br. Você vai ter na sua televisão. Vai lá, entra lá, localiza a igreja, vai à igreja e Deus vai te abençoar. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque hoje estudamos sobre o batismo e hoje essa pessoa finalmente tomou a decisão. Há uma festa no céu e há uma festa também aqui na terra, porque essa pessoa estava morta e reviveu, estava perdida e foi achada e hoje fez a mais incrível decisão da vida. Eu a entrego nas tuas mãos. Derrama o teu espírito no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém.